Muito bem-vindo! Bem Viver hoje traz o verão para dentro da sua casa. A estação mais desejada do ano acabou, mas a gente aproveita também esse climinha gostoso de outono para dizer que dá sim para viver ao ar livre, principalmente quando a gente tem um parceiro de qualidade que topa uma empreitada de trazer os móveis para o deck do Pontal Norte aqui em Balneário Camboriú, onde a gente recebe um grupo de pessoas muito especial. O verão acabou, mas você pode levar parte dessa estação para dentro da sua casa ou para as áreas externas de um apartamento ou ainda de uma residência. Para isso, a Sakaro criou a linha Pier, que é uma das novidades, um dos lançamentos que já está disponível na loja aqui de Balneário Camboriú e é uma linha que vem cheia de tecnologia. A gente resolveu trazer esses móveis justamente aqui para o deck da Barra Norte em Balneário Camboriú para fazer jus ao nome dessa linha. E para conversar um pouquinho sobre a tecnologia embutida, sobre todos os detalhes desses móveis pensados e feitos com muito cuidado, a gente conversa com a Marilu, que é a proprietária da Sakaro, da franquia da Sakaro em Balneário Camboriú. Marilu, que delícia, né? Uma tarde assim... Deliciosa, né? Com os nossos móveis lindos, maravilhosos, todo o conforto. O cenário, né, ajudou. O dia ficou lindo, fantástico. Fala um pouquinho da linha Pier, ela nasceu com que vocação? Vamos dizer, o que eles imaginaram? Vamos criar uma linha onde as pessoas, quando chegam, sintam o aconchego, como uma chegada de um pier, quando você desembarca e você sente aquele aconchego da terra. Então ela leva o nome Pier em função disso, foi onde originou a ideia deles de criar esse mobiliário lindo. E você tem toda uma tecnologia envolvida aqui, né? Então o preparo dela foi justamente para isso, para que ela suporte, né, todos os tempéries do tempo, chuva, sol, os tecidos na linha de 100% acrílico com todas as garantias. E é um móvel para você ter, utilizar, usufruir por um longo tempo. Bom, gente, a gente está em plena Balneário Camboriú, né? Então pedimos desculpas ao barulho ao fundo, né? Porque a construção civil não para. Aliás, graças a Deus, diriam essas três convidadas aqui, duas designers e uma arquiteta, que vieram vivenciar esse móvel, essa linha Pier da Sakaro aqui com a gente. Nós estamos com a Alessandra, com a Silvia e com a Regina. Muito obrigada por virem dividir esse momento com a gente e vivenciar esse móvel, né? Às vezes a gente percebe um pouco de reticência do profissional especificador no uso de cores. Para você, Alessandra, como é que é o uso de cores, principalmente na área externa? É uma chance de ousar um pouco mais. Eu adoro. Pra gente usar cores é uma coisa assim, é sempre muito forte nos meus projetos o uso de cores. Para mim é fácil porque é uma coisa que vem de conta com o que eu gosto. A gente percebeu que o tecido, a madeira, a champanheira que é convidativa, então de repente você desce do barco, você está numa área externa, você pode sentar molhado, você pode sentar bem à vontade. É isso que a gente percebeu na linha nova da Sakaro, achei bem bacana. Regina, como designer, você percebe essa demanda por estruturar melhor as áreas externas dos ambientes? Sim, claro. E essa mistura bacana de fibra com essa madeira. Bom, produto Sakaro, sem dúvida nenhuma, top. Né? Eu tenho prazer em especificar Sakaro. E além do que, uma gama de cores, de tecidos, né? Então isso ajuda a gente muitíssimo. A gente tem a mesa de apoio normal e a gente tem a opção da mesa com champanheira. E voltando um pouquinho à área externa de móveis, a Sakaro ela já é uma linha que você tem garantia de móveis externos. Você pode colocar externo que não tem erro, vamos dizer assim. Sem medo, né? Sem medo, Então a fábrica dá uma garantia, né? Um respaldo bem grande para nós. Balneário, a gente não é uma cidade muito forte em residências e sim mais em apartamentos, então os móveis acabaram tendo uma utilidade muito grande nas varandas. Mas quando você pega toda a nossa região, Blumenau, Joinville, Brusque, que é onde as grandes residências acontecem, aí ela é usada e abusada em área externa mesmo. É bacana também as clientes que às vezes tem o furô, ou tem piscina na varanda, tem crianças, né? Que muitas vezes as crianças saem da piscina, pulam no sofá. Enfim, tem sempre aquele respaldozinho, né? Pode usar uma linha dessa tranquilamente. E essa linha de mobiliário que geralmente é mais usada para residência, para casa, você trazendo ela para a varanda de apartamento, traz um pouquinho dessa coisa de casa para o apartamento, de ter uma área externa que o apartamento não propicia, né? Mas colocando um mobiliário assim, você se sente mais em
casa, tem mais contato com a natureza, você acaba usando mais a sua varanda, né? Olhando mais o mar, essas coisas. Então o negócio é brindar a vida, viu, gente? A gente está aqui com essa champanheira maravilhosa, frutas secas, ao ar livre, numa deliciosa tarde de outono, para festejar a vida, para comemorar as coisas boas, como essa linha Pier, como você, telespectador, que nos prestigia, como essas profissionais que aceitaram esse convite, esse desafio, e que a gente agradece muito dispor desse tempo de vocês. Foi um prazer. Então um brinde. Essa canção. A vida. Pois é, né? E a vida moderna traz, além de tecnologias nos móveis, homens participativos na casa. Olha que maravilha. Mas claro que eles também apostam em tecnologia. Olá, eu sou Fábio Cousani, advogado, sou casado, pai de um filho e com essa vida corrida que a gente leva, eu estou sempre em busca de novos equipamentos e de novas tecnologias que possam me auxiliar nessa vida de quase dono de casa. E numa última viagem que eu fiz agora aos Estados Unidos, no início do ano, eu conheci um produto chamado iRobot, muito bacana, que é um robô basicamente que varre e aspira a casa sozinho. E comprei-o, né, e estou altamente satisfeito com o desempenho dele, porque ele realmente tem me ajudado muito. Ele funciona com sensores infravermelhos, então ele identifica os obstáculos à frente dele, evitando assim a queda em degraus ou a entrada em lugares que ele não poderia entrar. Nos Estados Unidos eu paguei algo em torno de $400 por ele. Existem modelos inferiores a esse meu, que é o Roomba 650, e existem modelos superiores, chegando aí até $750, $800, inclusive um robô. A manutenção dele é praticamente zero, né? Não há manutenção. O único trabalho que você tem, na verdade, é depois do ciclo da limpeza concluído, é tirar o recipiente onde é armazenada a sujeira e limpar aquilo num lixo comum, passar uma escovinha no filtro e em menos de 1 minuto você faz isso e ele está pronto para um novo ciclo de limpeza. Isso é muito, muito bacana, ele tem uma autonomia de até 2 horas, 2 horas e meia de limpeza, a bateria dele dura esse período e quando ele percebe que está ficando sem bateria, ele retorna sozinho para a base dele para se recarregar novamente e, se for o caso, concluir a limpeza. E aí, vai fazer aquela cortina, de repente mudar a cara do sofá, almofadas novas. Tá pensando em escolher tecidos? A gente traz uma profissional para dar dicas para você. Hoje o nosso assunto aqui na Cerarte, Revenda Hunter Douglas, é a escolha dos tecidos. Você já usou ou imaginou usar um tecido estampado na decoração? Pensa que é difícil? Pode ser mais fácil do que você imagina. Ainda mais quando a gente tem o auxílio de uma profissional como a Andresa Guzzo, que é a nossa convidada hoje aqui no Bem Viver. Primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E, de fato, a gente estava olhando aqui umas possibilidades de composição. Quando você pegou esse na mão, eu disse, bom, com esse aqui só dá um fundo neutro, né? Uma coisa básica. E aí você me mostra essa composição com laranja e vermelho e a gente começa a olhar e diz assim, faz sentido. Faz sentido. Como é que é o processo de escolha do tecido? Em que momento do teu projeto você vem na Cerarte para escolher o tecido? Primeiro, eu traço um perfil do meu cliente. Eu faço um briefing com ele, eu vou entender as necessidades, o que ele realmente está esperando do projeto, né? Cada cliente tem um perfil diferente. E projeto é como filho, nunca sai exatamente como você imagina, né? Às vezes sai mais bonitinho, às vezes não sai tão bonitinho assim. No meu caso, eu sempre escolho primeiro. Eu busco identificar assim, esse meu cliente tem um perfil mais descontraído, ele é um pouco mais sério, é mais formal, ele recebe muitos amigos, a casa dele vive cheia ou não, é só um casal. Com essas informações eu defino que tipo de tecido eu vou usar, qual é a tonalidade que vai se enquadrar melhor nesse projeto e aí fica mais simples de definir o restante. Mas você me falava exatamente isso, né? Se você mostra esse tecido pro cliente e diz assim, olha, a gente vai compor ele com um listrado laranja. Aí você vai dizer, não. Ele vai torcer o nariz, né? A princípio, aí quando sim. você mostra aqui, né, dentro desse contexto, sem inclusive estar aplicado ainda no projeto, você olha e diz, nossa, faz todo sentido. Esse tecido você usaria no quê? Eu jogaria, por exemplo, um sofá cru, né? Para me permitir um pouco mais de
criatividade no restante das peças. Mas se eu uso um tecido cru com esse fundo aqui, por exemplo, olha, jogo um tecido mais acinzentado, me permite brincar com as almofadas em vários tons, inclusive em tons de laranja liso ou o próprio verde. Então, aí eu vou brincar com isso nas almofadas. Vamos mudar, inverter o foco desse cliente aí. Agora é um cliente tradicional. Aí você trouxe essa composição que não sai dos tons neutros, mas que aí você brinca com as formas. Exatamente, eu vou trazer a linha geométrica para esse projeto e vou incluir o preto, né, nessa situação dessa composição, que nós traríamos o preto. Aquele tecido que nós havíamos, você colocou um tecido aqui, que às vezes o cliente acha assim, é um tecido cru, eu comprei um sofá cru e que combina com tudo. Não. Vou buscar até o pessoal ver. Não combina com tudo, às vezes não combina com tudo. Ó, esse aqui. Porque ele é um tom mais amarelado. Ele vai mais pro marrom, né? Ele puxa para um creme, né? Então eu teria que trazer um outro tom para ele e não o cinza. Agora, nessa situação, você pode jogar todos esses tons e mais o preto ainda, um chumbo, esse preto, né? que tá no fundo aqui dá uma ideia boa. Também. Essa composição até, inclusive, eu estou usando com um cliente específico. Eles gostam do tom de azul, mas eles tinham um certo receio de deixá-lo assim meio infantil, meio menino demais, aquela coisa, mas o azul e tal. Principalmente na nossa região, que é uma região litorânea, é interessante trazê-lo. Remete essa coisa náutica também. Exatamente, que está super em alta. Até tem uma coleção nova aqui da Donatelli que eu gosto bastante, que é a linha regata, que é muito bonita. E olha só, é uma composição que você pode trazê-la novamente com outro tom de azul, que não é o predominante da estampa. Então você continua brincando com isso, com as cores na linha do azul, sem deixá-lo com aquela cara de quarto de menino, né? Ah, não, mas eu não quero deixar tão masculino o ambiente. Não, o azul não é uma cor masculina. E hoje em dia você vive num mundo de experimentações, você tem que estar usando, você tem que estar brincando e não deu troca. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ainda mais, né, com todas essas possibilidades. A Cerarte é uma referência, sem dúvida nenhuma, em tecidos e com certeza você vai achar a composição dos seus sonhos, ainda mais se tiver uma profissional como a Andressa. Ah, obrigada, Querida, super Roberta. obrigada, isso foi uma aula pra gente, adorei. Imagina, eu que te agradeço, querida.